Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como cadastrar o cardápio para que vocês possam estar fazendo pedidos e vendendo seus produtos na ferramenta, tá? Bom, aqui eu tenho já alguns produtos na lista de pedidos para vocês entenderem como funciona, quais são os tipos de produto que a gente pode cadastrar. Tá, eu tenho um produto simples, que não tem nenhuma informação adicionada, como aqui é um vinho Santa Helena. Eu tenho um refrigerante, que ele tem complemento com gelo e com limão. Um complemento não adiciona preço, outro complemento eu coloco um preço nele. Quando for adicionado, ele é computado aqui. O refrigerante custa R$4, mas com o complemento ele passa para 5. Eu tenho também produto com sabores, ou seja, eu tenho aqui um produto espaguete. Ele tem uma opção, uma lista de sabores que eu vinculo a ele para que eu possa escolher na hora de fazer o pedido, tá? Neste caso aqui eu tenho complementos, a setinha aqui, ó, ela está identada um pouco à direita. Então esses complementos são complementos do sabor 4 queijos. Nesse caso esse sabor também funciona como molho, tá? Eu tenho um espaguete, o espaguete pode ter 20 sabores, por exemplo, mas para montar o produto eu posso escolher apenas um sabor. Então tá aqui o sabor 1 de 1, 4 queijos, com complementos do sabor. E aqui eu também tenho mais queijo e sem cebola como sendo complementos do produto, tá? Aqui a gente consegue ver melhor essa questão em uma pizza, por exemplo, que é um produto que eu posso, no caso a pizza média, eu configurei ela de forma que eu pudesse colocar até 3 sabores nesse meu produto. Então eu tenho aqui 4 queijos, é um complemento do sabor 4 queijos, mais tomate é um complemento do sabor marguerita, e atum e sem cebola é um complemento do sabor atum. E eu também tenho os complementos do produto, que é borda de cheddar e mais queijo, que teoricamente na hora da produção tem que ser colocado em todo o produto, tá? Então basicamente é isso, são produtos que você vai adicionar no seu pedido. A gente também tem as categorias que são usadas para navegação, que são as suas subdivisões do seu cardápio. Então, por exemplo, bebidas, refrigerantes, e aqui é uma lista de refrigerantes, ou bebidas, vinhos, vinhos tinto. Você pode fazer quantas subnavegações você quiser. Tá? Eu vou voltar aqui e mostrar, por exemplo, massas, massas secas, massas recheadas, e enfim, as categorias são usadas para navegação, tá? Os produtos, as categorias, nós temos a questão dos complementos, que você pode adicionar tanto a um sabor quanto a um produto, e a gente também tem aqui o conceito de kit nessa ferramenta, tá? O que seria um kit? Um kit é quando você tem um produto e junto com ele você tem opções de outros produtos. Por exemplo, no produto saltimbocca à la romana, que é uma carne, eu tenho a opção de escolha de uma massa, e essa massa tem sabores que você tem que montar. Então eu estou vendendo um produto que acompanha outro, que pode ser montado também no pedido. Então essa é a ideia do kit. Ou também funciona como combo, que você pode escolher, por exemplo, chopp mais massa, e na hora de fazer o pedido você tem uma lista de chopps para você escolher um e uma lista de massas para você escolher uma, tá? O preço daí fica no produto. Então aqui a gente tem um kit, chopp mais massa, foi escolhido o tagliatelle com o sabor 4 queijos, ou molho, né? E foi escolhido o chopp de vinho, tá? Então basicamente é isso que a gente tem para o cadastro do cardápio. Aqui eu tenho um exemplo dos pedidos, então se de repente você quiser olhar com calma, você dá um pause no vídeo, dá uma olhada aí como funciona essa questão da indentação dos complementos para o sabor e dos complementos para o produto, tá? A impressão também vai ser nesse estilo. Quando você realizar teu pedido do teu produto, você configura uma impressora, ele também vai imprimir dessa forma, tá? Ok, então vamos para a parte de produtos para fazer o cadastro do cardápio para que a gente possa estar pedindo ele e vendendo. Então aqui em produtos eu já tenho alguns produtos cadastrados, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro a questão das categorias para a gente conseguir
separar os produtos por categorias, melhorando a navegação na hora de fazer o pedido, que vai facilitar encontrar o que você quer vender. Se você não tivesse as categorias, você teria uma lista com todos os produtos para fazer a venda. Mas tendo as categorias, você vai filtrando e selecionando melhor o que você quer pedir. Tá? Então aqui eu tenho uma categoria bebidas e depois eu tenho uma categoria vinhos, por exemplo. Eu vou editar aqui para a gente dar uma olhada. Vinhos é o nome da categoria e ela é uma subcategoria de bebidas. Então aqui ela vai ficar bebidas, vinhos. Mesma coisa para vinho tinto. Se eu quero separar os tipos de vinhos, eu coloco que tinto é uma subcategoria de bebidas, vinhos. Mesma coisa com suave. É um vinho suave, que é uma subcategoria de bebidas, vinhos, então eu estou separando os tipos de vinho, tá? Da mesma forma, funciona para outros produtos. Você separa, quanto melhor você separar, menor vai ser a sua lista de produtos na hora de você fazer pedido. Tá? Não passa, nada mais categoria do que a subdivisão do seu cardápio, tá? Sabores. Que a gente vai vender, se um produto tiver uma opção de você montar ele com os sabores, seja um sabor para aquele produto ou mais, tá? Que a gente tem cadastrado a nossa lista de sabores, e na hora que você cria um novo sabor ou você edita o sabor, você tem um nome, o código para você fazer um pedido rápido, se você quiser, um nome, uma descrição. Essa descrição ela vai ser usada mais para aparecer no cardápio digital e a imagem também, que a gente já está lançando na sequência. E a aba complementos, que são os complementos deste sabor, tá? Então, se você adicionar aqui, a gente tem uma lista de todos os complementos que foram adicionados, e à medida que eu for adicionando o complemento no sabor, e eu for adicionando, ele não aparece mais na lista porque ele já foi adicionado, tá? Então, aqui eu tenho um novo sabor, você cadastra os seus sabores e pode adicionar complementos ao sabor, tá? Beleza, a gente também tem complementos, que são os complementos que eu mostrei para vocês ali antes. Você cadastra todos os complementos, as informações adicionais que você queira cobrar ou não, ou, por exemplo, excluir cebola de um produto que tem cebola. Então você cadastra todos esses complementos aqui. E depois, para cada produto, se você quiser, você pode agrupar esses complementos, tá? Complemento sozinho num produto significa que ele é uma opção. Se você clicar, ele marca que está adicionando no produto. E se você não clicar, ele simplesmente não adiciona. E se você colocar eles em um grupo, passa a ser obrigatória a seleção de um dos tipos daquele grupo, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona mais para frente ali, quando a gente tiver uma pizza, por exemplo, mas o mesmo funcionaria para a altura da massa, ou um tipo de massa, por exemplo, se você quisesse que fosse obrigatório escolher um dos tipos de massa, você cadastra um complemento para cada tipo e depois você agrupa eles e dá o nome desse grupo de tipo de massa. Então você vai obrigar, na hora de fazer o pedido, a escolha de um desses tipos de massa, tá? Beleza, então vamos ao produto. Eu vou mostrar aqui para vocês como seria no caso de cadastro de um novo produto. Tá? Eu tenho aqui o código do pedido, que vai ser usado na parte de pedidos do próprio sistema ou das comandas eletrônicas, tá? O nome do produto. Então, por exemplo, aqui a gente tem um chopp claro de 750 ml. Então, algumas informações adicionais do produto podem ser adicionadas aqui. A categoria que esse grupo pertence, então eu escolho, se eu quisesse, por exemplo, só na navegação a partir de vinhos, de bebidas, já ter o produto para eu selecionar, ou se eu separar melhor também, aqui eu tenho, por exemplo, refrigerantes, chopps, então você adiciona como você julgar importante. Unidades de medida também, tá? Se você quiser marcar, os campos obrigatórios são os campos em negrito, então unidade de medida, código não é obrigatório, impressora, por exemplo, não é obrigatória. Tá? Em um outro vídeo eu vou mostrar como faz o cadastro, a configuração da impressora, mas, por exemplo, este produto, se eu estiver cadastrando ele e marcar bar, quando eu realizar o pedido deste produto, ele vai imprimir lá no bar. Ou quando eu realizar esse pedido, ele vai imprimir na cozinha, caso seja um produto que tem que ser produzido na cozinha. Tá? Ou até mesmo no caixa, para ter essa informação
impressa quando for realizado o pedido. Mesmo que eu não adicione impressora, digamos que seja uma bebida que o garçom simplesmente vai e busca, não precisa de impressão para esse produto, ele ainda assim é computado e no fechamento da venda ele vai ser impresso, mas daí é a configuração da venda e não do produto, tá? Então essa impressora é simplesmente para pedido do produto, tá? Esse produto, se ele estiver marcado como ativo, ele vai aparecer na lista na hora de fazer o pedido e de repente você não tem mais em estoque algum produto ou em algum período você não quer fazer a venda dele, não quer nem que seja possível fazer o pedido, então você vem aqui e desativa ele, tá? Produto com sabores, se você marcar, ele aparece aqui em cima uma aba sabores para você adicionar os sabores desse produto, tá? Então, aqui eu não vou mostrar agora, primeiro eu vou mostrar como funcionam outros pontos. Controle de estoque, se você marcar controlar estoque, quando você fizer a venda, ele vai ser descontado do estoque, a quantidade pedida, custo do produto, margem de lucro e preço de venda. Tá? Se você não quiser colocar nada, quiser só colocar o preço de venda, você pode. Se você quiser colocar que ele custa R$50 e tem uma margem de 50%, ele te gera o preço da venda, tá? Então você adiciona dessa forma. Se você quiser colocar simplesmente zerar todos os campos e marcar um preço aqui de R$50, também não tem problema, não é obrigatório você ter esse controle, tá? Descrição, quanto mais informações você adicionar, melhor, tá? Mas não é obrigatório. Os campos obrigatórios vão estar em negrito. E esse produto ele pode ter complementos, então aqui a gente adiciona os complementos desse produto, tá? Por exemplo, mais gelo, com limão. Eu vou adicionar também as bordas, tá? Para a gente ver como funciona. Tá, então sem borda. Ok. Então digamos que esse produto não tem, eu tenho complementos e esses complementos eles não têm grupo. Então na hora de eu realizar o pedido vão aparecer 5 botões onde eu posso marcar ou desmarcar cada um deles, tá? Neste caso é possível que a pessoa marque que ele quer tanto borda de chocolate quanto borda de cheddar. E se eu quiser obrigar ele a escolher apenas um tipo, então eu edito este complemento e eu coloco ele em um grupo, tá? Grupo borda, por exemplo. Caso você não tenha esse grupo aqui na sua para escolha, no começo, quando você estiver usando pela primeira vez, você não vai ter, então você clica aqui neste botão e adiciona um novo grupo de complemento e depois você pega os seus complementos e diz a qual grupo ele pertence na hora que você adicionar eles no produto, tá? Então, ok, eu estou colocando o grupo borda, o complemento borda de chocolate no grupo borda e digo que quando for adicionado no pedido ele vai ter uma adição de R$2 no preço. Por exemplo, aqui a mesma coisa, a borda cheddar eu vou colocar no grupo borda, vai ser também R$2. Só que é o seguinte, quando eu tiver um grupo, vai aparecer uma caixa de seleção no meu pedido e obrigatoriamente eu tenho que escolher um. Então, como fica se eu não quiser colocar borda de chocolate ou borda de cheddar, eu vou ter que adicionar um complemento sem borda. Tá? Então eu edito aqui e coloco o complemento sem borda, também vai para o grupo borda e não tem preço. Tá? Agora, digamos que eu não queira escolher sem borda padrão, porque eu faço muito pedido de um produto que não tem borda, então eu simplesmente posso, eu vou remover aqui para a gente dar uma olhada como funciona. Na hora que eu tiro todos os complementos do grupo, o grupo desaparece. E eu vou adicionar agora as bordas de chocolate e borda de cheddar. Então na hora do pedido, você vai marcar apenas um deles e esse complemento vai ser computado na sua venda, tá? Não se esqueça que você tem que, a partir do momento que você adiciona, ele vem sem o preço marcado e você precisa mudar o preço do complemento para este produto. Para cada produto você precisa adicionar os complementos e dizer qual que é o preço para aquele produto, tá? Ok. Traduções são os nomes que você vai dar para este produto para determinado idioma.
tá? Então, se você quiser, por exemplo, que o seu cardápio digital apareça os produtos em inglês, você vai colocar o idioma em inglês, o nome dele em inglês, a descrição em inglês, e quando você configurar o idioma em inglês no cardápio digital, ele vai ter as traduções que você cadastrou aqui dos seus produtos, sabores, complementos e categorias, tá? Todos eles têm tradução, o esquema é o mesmo, tá? Você adiciona o idioma daquele objeto, seja categoria, sabor, complemento ou produto, um nome, descrição, e é o que vai aparecer no cardápio digital. Para fazer venda, ele sempre vai pegar o nome e a categoria, as informações no idioma padrão do sistema, tá? Isso daqui é só para o cardápio digital mesmo, tá? Beleza, então digamos que eu queira um produto com sabores, apareceu a aba sabores, eu vou adicionar vários sabores, tá? Eu vou adicionar todos eles, ok. Ele vem sem o preço marcado, tá? Então, a gente precisa editar aqui o sabor 4 queijos, colocar o preço dele, e se este sabor 4 queijos, ele está aqui, sabores, você tem uma lista de sabores, se ele tiver já complementos cadastrados, eles vão aparecer com o preço zerado desse complemento, então você precisa também estar editando o preço para cada um dos complementos do sabor, tá? Então é o seguinte, a gente tem aqui sabores, os sabores que eu adicionei, preciso colocar o preço neles, e editando cada um dos sabores, quando eu edito, aparece a lista de complementos desse sabor para eu marcar o preço, tá? Essa lista de complementos, ela vai ser importada, deixa eu mostrar para vocês, aqui da parte de sabores. Então, por exemplo, na lista de sabores eu tenho 4 queijos, eu edito ela, e eu tenho aqui a lista de complementos que compõem esse sabor. Então, lá no produto, quando eu adicionar, ó, novo produto, controlar sabores, produto com sabores, venho aqui. A hora que eu adiciono, por exemplo, 4 queijos, ele vai importar para mim todos os complementos deste sabor que eu cadastrei lá no botão sabores. Só que ele vem com preço zerado, tá? Então, se você quiser usar algum desses complementos para fazer venda, é importante que você mude o preço do complemento do sabor para este produto, tá? Para cada produto você precisa fazer isso, beleza? Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, marguerita, e vou adicionar também atum, tá? E este meu produto, eu vou colocar aqui um produto com um nome teste, por exemplo, da categoria pizzas. Eu quero que seja uma pizza teste que, para este tamanho de pizza, eu posso ter no máximo um sabor por produto que eu vá vender. Digamos que fosse uma pizza gigante e eu tivesse aqui uma lista de 30 sabores que eu vendo e eu quisesse colocar que o produto ele pode ter até 4 sabores na hora da venda. Então aqui você define quantos sabores você pode compor em um produto, tá? E essa caixa aqui de seleção cobrar pelo maior preço, se você marcar, ele vai pegar dos produtos, dos sabores que você compõe o teu produto e vai cobrar aquele produto pelo maior destes que compõe, tá? Então digamos aqui que eu tenha um produto com um máximo de 2 sabores, aqui eu tenho 4 queijos, eu estou vendendo a R$20, marguerita eu vendo a R$30 e atum eu vendo a R$40, por exemplo. Se eu montar no meu pedido 4 queijos e marguerita, com este item selecionado, ele vai me cobrar na venda R$30, porque ele vai pegar o produto, o sabor montado no produto, o maior. Se eu não marcar esta opção, e eu colocar 4 queijos e marguerita na montagem do produto, na hora de eu fazer o pedido, ele vai me cobrar metade 4 queijos e metade marguerita. Se eu tivesse aqui 3 quantidade máxima de sabores e eu colocasse 1/3 do meu produto para vender como 4 queijos, ele ia me cobrar 1/3 deste valor. 1/3 marguerita, 1/3 deste valor, 1/3 atum, 1/3 deste valor. Tá? Então esse cobrar pelo maior preço significa isso, ou ele vai fazer a média,
ou ele vai pegar o maior preço do produto que você compôs no seu pedido, tá? Então, ok, a gente tem aqui o produto, o sabor do produto, e editando ele eu tenho os complementos do sabor, tá? Com os preços. No caso, é um produto que além dos complementos do sabor, eu quero adicionar complementos ao produto em si. Então, independente de ele ter 2 ou 3 sabores, eu quero, por exemplo, adicionar uma borda no produto inteiro. Então, aqui a gente vai estar adicionando o complemento borda para o produto. Então, essa aba complementos é do produto e aqui dentro a gente tem a aba complementos do sabor, tá bom? Bom, basicamente aqui é isso. Sem grupo, ele vai aparecer como opção de seleção em caixas que você seleciona ou não, quantas você quiser, e se você quiser editar e adicionar a um grupo, ele vai passar a ser obrigatório a seleção de uma borda para você fazer um pedido deste produto, tá? Então, digamos que fosse uma massa e o tipo da massa eu quisesse marcar como uma opção obrigatória, a gente criaria o grupo aqui, ó, a gente vem num complemento qualquer, manda editar e cria neste botão um grupo, por exemplo, o tipo da massa. Então, a hora que você pegasse este complemento borda, você poderia colocar aqui, digamos que fosse espaguete, por exemplo, o tipo de massa, você coloca aqui, cria o complemento espaguete, tagliatelle, tagliolini, por exemplo, você vai criando vários complementos que são os tipos, e você agrupa eles pelo grupo tipo de massa, tá? Então, aqui é isso. Eu vou remover e vou adicionar, por exemplo, borda. Eu vou deixar assim sem grupo, porque daí eu não sou obrigado a selecionar o sem borda no caso de não querer borda, tá? É muito comum a gente usar dessa forma, mas se você quiser impossibilitar, por exemplo, que escolha os dois, então você adiciona no grupo, mas lembre-se que ele vai ser um item de escolha obrigatória, tá? Bom, galera, aqui é isso. A gente desmarca, por exemplo, produto com sabores e tá com um produto simples que tenha complementos. Se eu quiser adicionar sabores a ele, a gente clica aqui na opção. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar suco com vários sabores, eu vou cadastrar suco e para cada sabor eu defino o preço, ou então eu ainda posso pegar e cadastrar suco de uva, suco de maçã, como cada um produto individual sem colocar a opção com sabores, tá? Isso fica a critério do freguês. Normalmente bebidas, opções, quando você tem uma lista de opções para um produto que é apenas, você pode escolher apenas um sabor, normalmente é cadastrado separado, tá? Agora, se você tem uma massa, que são vários tipos de massa, e todas elas envolvem o mesmo sabor, você passa a ter uma combinação muito grande de produtos, então você adiciona ele com sabores, tá? Normalmente, quando é bebida ou quando você não tem muitas opções de sabor, ou no caso você pode selecionar apenas um sabor para o produto, cadastra-se separado, mas é critério do freguês mesmo. Se quiser cadastrar, por exemplo, sucos, e cadastrar os sucos como sabores, também fiquem à vontade, tá? Ok, além de produtos simples, que nós temos aqui produtos simples, produtos com complementos, produtos com sabores, no caso pizza, brotinho, ela pode. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu fiz um cadastro de uma brotinho que ela pode ter até 2 sabores, ou então uma média, pizza média, que ela pode ter até 3 sabores, por exemplo, ou ainda um espaguete que eu só posso escolher um molho. Então aqui eu tenho quantidade máxima 1 e espaguete com os seus sabores ou molhos, tá? Complemento do produto e aqui complemento editar do sabor, mesma coisa para cada produto que você cadastrar, você configura, tá? E beleza. A gente tem também o caso mais elaborado e último caso de cadastro de produto, é um produto que ele tenha acompanhamento ou que você possa montar entre várias opções. Por exemplo, eu tenho aqui a categoria carne e eu tenho um produto chamado saltimboca à la romana.
E neste produto, eu quero dar a opção do meu cliente, como acompanhamento, escolher ou massas secas ou massas recheadas. Então a carne, ela vai ter como acompanhamento outros produtos. Se eu preciso dar essa opção para o cliente, eu vou criar um kit. Tá? Os campos da tela geral, da aba geral, são basicamente os mesmos. Um kit não tem sabores, mas pode ter produtos, itens que possuem sabor. Tá? Então, por exemplo, aqui eu dei o nome Saltimbocca alla Romana. Tá? E como itens do kit, eu vou adicionar, por exemplo, o item 1. Estou adicionando um novo item e agora eu vou adicionar produtos ao item. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma espaguete, que é um tipo de massa, da categoria massa. E eu vou adicionar também um tagliatelle, que também é um tipo de massa. Tá? Então, o primeiro item do kit ele vai ter espaguete ou tagliatelle. Então, beleza, tá aqui, item 1, espaguete ou tagliatelle. Se eu quisesse dar a opção dele escolher, por exemplo, mais alguma coisa, ele pode escolher em uma bebida, por exemplo. Então, eu vou adicionar um item, adicionar item, tá? Ó, eu vou editar espaguete ou tagliatelle, eu vou mudar algo desta opção de pedido. Agora eu quero que ele tenha mais uma outra opção, eu quero que ele possa escolher também qual a bebida para esse kit, então eu adiciono uma nova. Quais são os produtos? Eu vou adicionar os produtos, então, por exemplo, ou um chopp claro, ou um chopp de vinho, tá? Então, eu tenho para outro item do kit, chopp claro e chopp de vinho. Então, quando eu fizer o pedido Saltimbocca alla Romana, eu já sei que eu vou ter que produzir uma carne, e como acompanhamento, ele vai possuir uma opção obrigatória de escolha de espaguete ou tagliatelle. Pode montar, porque ele vai ter sabores, então você monta ele. E também vai ter uma opção obrigatória de escolha, que vai ser o chopp claro ou chopp de vinho, tá? Então o kit, a ideia é essa, você tem um produto que você vende e você vai adicionando itens de escolha obrigatória na hora de fazer o pedido, tá? Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse Saltimbocca alla Romana, eu edito esse kit, foi criado como novo kit. Os de cima, aqui todos que têm sabores ou os produtos sempre são criados como produto. Esse daqui foi criado como kit, então eu vou editar ele. E aqui eu tenho as informações cadastradas, é um produto ativo. E como itens do kit eu tenho a escolha espaguete ou tagliatelle, tá? E no caso de um combo, digamos que eu queira vender refrigerante mais um acompanhamento que pode ser batata ou polenta, mais um sanduíche, então você monta ele como um novo kit. Aqui eu tenho um exemplo de um kit montado já, que você pode escolher espaguete ou tagliatelle, e também escolhe um chopp, que é o chopp claro ou o chopp de vinho. Então aqui a gente montou um kit, tá? Pessoal, basicamente é isso. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para entrar no site, que a gente atende pelo site, ou enviar um e-mail para suporte@minter.com.br, que a gente está tirando todas as suas dúvidas, tá? O site é minter.com.br. E, de repente, se você tiver vontade que a gente cadastre seu cardápio, envie para a gente o seu cardápio no suporte@minter.com.br, que a gente vai estar cadastrando o seu cardápio para te poupar trabalho e para te dar uma força se você precisar. E a gente te envia o mais rápido possível, tá ok? Bom, pessoal, é isso. Até a próxima.